Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos apresentar nesse vídeo aqui algumas questões relacionadas ao sistema UTM, principalmente no que tange a reprojeção. Além disso, vamos trabalhar um pouco com a barra de ferramentas, de atributos, né? Falar um pouco da ligação entre tabelas e atributos, né? Campos, domínios, né? Falar também da barra de atributos, os tipos de seleção por área e por clique, né? Falar também de seleção por valor, desfazer seleção, seleção por localização. A gente vai fazer algumas consultas, né, na tabela de atributo por valor, né? A gente vai fazer por expressão também. A gente vai criar algumas informações e também exportar camadas shapefile de acordo com a nossa necessidade, tá? E por fim reprojetar. Fazer também seleção por localização, que é bem importante aí para vários tipos de projeto. Então vamos lá, eu deixei disponível para vocês algumas informações, né? O shapefile dos estados, né? Os fusos UTM do mundo inteiro, né? Os municípios do Brasil e as rodovias. Tá? Então vamos lá no QGIS, ver como é que isso funciona. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, né? É que a gente sempre começa salvando o projeto na mesma pasta que os dados. Então vou pedir para salvar como, vou vir aqui, aula 5. Projeto, tá? Ele cria a casa do projeto aqui para mim, né? Onde eu vou ter aqueles shapefiles que eu falei para vocês. Então, clicando nos estados, né? Eu percebo aqui que eu tenho os metadados. Percebam que está tudo em Sirgas 2000, tá? Tem uma pré-visualização, né? Alguns atributos. Nos municípios, tá em Sirgas 2000 também, tá? EPSJ 4674. Tem a pré-visualização de todos os municípios do Brasil e os atributos, né, onde a gente tem o nome do município, por exemplo. As rodovias também está em Sirgas 2000. Tá? Além disso, a gente tem uma pré-visualização das principais rodovias do Brasil e os atributos, né, falando o código do trecho, né, o tipo de trecho, a jurisdição, a administração, revestimento, se está operacional ou não, situação se está construída, número de pista, número de faixas, né? Então tem algumas informações para a gente trabalhar aí. Primeira coisa que eu vou trazer, né, os fusos UTM, tá? Eu vou deixar eles aqui e vou também trazer os estados do Brasil. Então percebam que a gente tem o fuso UTM que abrange o mundo inteiro e o shapefile dos estados do Brasil aqui. Vou mostrar para vocês aqui agora uma ferramenta, né, que está nessa barrinha aqui, o identificador, tá? Identificador de feições. O que ela faz? Quando eu clico nela aqui e deixo uma camada selecionada, né, na lista de camadas, e clico em algum local, ele vai selecionar para mim um conjunto de informações ou uma única informação. Tá? Essa ferramenta aqui, ela também tem um painel, tá? Que é o identificador de resultados, que é esse painel que se abriu aqui. Tá? E eu consigo ver algumas informações, algumas ferramentas que a gente tem aqui. Primeiro, ao clicar, né, numa determinada área, um conjunto de áreas, ele mostra para mim algumas informações. Ele mostra o código, né, que é o fuso 24 zona K, algumas informações derivadas, né, que a gente chama, que é a parte geográfica, né, coordenada X clicada, coordenada Y, ID, número de partes, número de vértices, perímetro, área, uma série de informações geográficas e geométricas. Ações, né, que a gente tem a opção de ver o formulário, né, que representa a tabela de atributos, né, de uma outra maneira. E também aqui os campos da tabela de atributo que a gente tem para essa feição selecionada. Tá? Aqui a gente pode desselecionar, né, a gente pode fazer algumas informações aí, pode ter algumas ferramentas. Então vamos ver algumas aqui. A primeira aqui eu abro novamente o formulário, que é basicamente a mesma coisa das ações aqui, ó, tá? Eu posso, né, expandir ou retrair, né, as informações, né? Aqui eu posso habilitar por expandir por padrão. Aqui eu já mostrei para vocês, eu apago o resultado, ou seja, eu desseleciono, né, eu não vou estar conseguindo visualizar isso mais, ó. Tirei aqui, bastando apenas clicar novamente na feição que você deseja visualizar. Aqui eu posso copiar as feições, né, para a área de transferência.
tá? Isso aqui é bem útil. A gente pode copiar aqui, ele vai me dar uma lista de coordenadas, né, do perímetro da área, quando eu colar no arquivo do Word, né, do Excel, por exemplo. Aqui eu tenho opções de seleção, né? Percebam que no padrão eu clico num local e ele seleciona a feição para mim e vai me mostrar a informação no painel identificador de resultados. Eu posso trabalhar com um retângulo, né, selecionando várias de uma vez, ó. Então eu posso fazer isso aqui, ele vai mostrar para mim todas as informações, né, de cada uma das feições. Eu posso também identificar feições por um polígono. Aqui não é mais só um retângulo, eu posso criar um polígono diferente, por exemplo, para terminar o botão direito. Ele seleciona para mim todos que se tocaram naquela seleção. Posso selecionar também através de um traço livre, que eu seguro o botão esquerdo do mouse e faço a seleção aqui, ó. Ele seleciona para mim todo mundo que está naquela situação. Além disso, eu posso selecionar por raio também, né? Eu clico, abro o raio, aparece inclusive algumas informações de distância, né? Ou ângulos. Então ele seleciona para mim todos que se tocam aí com o tipo de seleção. Vou voltar em identificador de feições. Aqui nessa ferramentazinha, né? Identificar configurações. Eu posso pedir para que toda hora que eu clicar usando o izinho, né, que é esse identificador, vou até acoplar a barra aqui, ó, toda hora que eu clicar aqui, ele já vai abrir direto o formulário, ó. Já abriu para mim aqui, tá? Opa. Então eu clico aqui, ele já vai abrir direto o formulário para mim, tá? Além de mostrar no painel também. Então eu vou deixar isso marcado, né? Eu posso pedir para ele esconder os atributos derivados, né, que seria a situação de quando eu clico, ele não me mostra mais os atributos derivados, tá? Eu prefiro deixar isso aqui desmarcado, que eu gosto de ver os atributos derivados, me ajuda. E também aqui tem uma ajuda, né, um help do QGIS para ensinar a mexer nessa ferramenta, visto que ela é bem importante. Então tá, eu vou fechar essa identificador de resultados, tá? E vou passar para essa barrinha aqui do lado, ó. Vou acoplar ela aqui novamente, só para ganhar mais área de mapa, né? Botão direito em estados, zoom to layer, para dar uma enquadrada para mim ficar mexendo mais fácil. E essa seleção que eu posso fazer aqui, né? Eu seleciono aqui, percebam que aqui não aparece para mim as informações no painel de identificação. Aqui eu vou visualizar na tabela de atributos. Então eu clico aqui em feições, mesma coisa, eu posso vir aqui, selecionar uma dessas feições, qualquer uma, né? Perceba que agora fica amarelo. Eu também posso selecionar por polígono, né? Igual eu mostrei para vocês. Ele vai selecionar todos para mim que se tocaram com aquele polígono. Posso selecionar por traço livre, né? Que é bem vantajoso isso aqui. Posso selecionar também por raio, igual eu vi lá, né? Igual eu mostrei anteriormente. Então, essas informações selecionadas, elas vão estar presentes na tabela de atributos. Por exemplo, eu selecionei aqui, abro a tabela de atributos. A tabela de atributos tem um atalho que é o F6. Ela abre para mim aqui. Então, dentro da tabela de atributo, eu tenho alguns campos, né, que é o Object, longitude, latitude, o código, a zona, o fuso, o hemisfério, né? Eu posso estar trabalhando. E percebam que aqui no alto, né, do título da tabela de atributo tem fusos UTM, total de feições 1197, filtradas 1197 e apenas uma selecionada. Eu posso vir aqui na barrinha e procurar ela, né, visualmente, tá? Que ela é o 443, né, o Object, tem essa latitude do centro, o código, né, a zona, o fuso, né, e tudo certinho aqui. O QGIS permite que, em vez de eu procurar usando a barrinha lateral, eu posso vir aqui mostrar todas as feições, em vez de marcar essa primeira opção, mostrar apenas feições selecionadas. Então, a partir de agora, à medida que eu for clicando, né, ele vai mostrando para mim em tempo real na onde que eu cliquei, ó. Cliquei aqui, tabela de atributos 141, cliquei aqui, tabela de atributos 622. Então ele vai selecionando para mim.
Se eu quero visualizar a forma antiga, eu volto aqui, ó, mostrar todas as feições, ele vai mostrar tudo para mim. Posso vir aqui desselecionar o que estava selecionado, tá? O QGIS também tem uma forma de visualizar, né? Não na forma de tabela, mas na forma de formulário, que é aqui no canto inferior direito, tá? Onde eu tenho a opção de alterar para o modo de tabela ou alterar para o modo de formulário. Então, a partir daqui, eu posso clicar em qualquer uma aqui, ele vai me mostrar as informações. Na tabela, vou voltar à opção normal, na tabela de atributos, né? Eu vou dar uma maximizada aqui. Então, eu tenho os campos e os domínios. O que são domínios? É o tipo do campo. Por exemplo, o object é um tipo inteiro. Longitude e latitude é um tipo decimal. O código é um texto. A zona é um texto. O fuso é um texto e o hemisfério é um texto. Então, os campos são as colunas e o domínio são os tipos que a gente tem aí. A gente pode ordenar, né, clicando no título da coluna, ordenar por latitude, longitude, ordenar por objeto da forma crescente ou decrescente, por zona, né, por código, por fuso, hemisfério. Então eu consigo fazer uma ordem aqui que facilita o meu trabalho. Além disso, também eu posso organizar essas informações. Eu venho aqui e clico nesse primeiro botão, nessa parte branca aqui cinza, né, botão direito, tá? E mando Auto Size All Columns. Então ele vai enquadrar para mim tudo certinho, né? Eu tenho outras opções: ocultar coluna, definir largura de todas as colunas, autodimensionar, né? Organizar, filtrar. Então eu tenho algumas informações aí. Então ele está tudo selecionado. Eu vou desfazer a seleção aqui para a gente trabalhar. Então, pessoal, agora vamos dar uma olhada aqui nos tipos de seleção. Tá? Percebam que eu mostrei para vocês a seleção geométrica, onde a gente seleciona baseado no clique, né, baseado na parte geográfica, mas eu posso ter outros tipos de seleção. Então, esse tipo de seleção aqui, ó, que é a selecionar feições por valor, eu tenho 4 tipos: selecionar feição por valor, selecionar feições pela expressão, selecionar todas as feições e inverter seleção. Tá? A gente vai ver cada uma delas aqui. Nesse outro botão eu posso desfazer a seleção da camada de todas as feições ou da camada atual. E nesse ícone aqui eu posso fazer a seleção por localização. Tá? Vamos ver como funciona cada uma delas. Primeiro, a seleção por valor. Tá? Eu vou clicar aqui, tá? Seleção por valor. O atalho é F3. Ele abre aqui para mim, né, uma caixa de diálogo, onde eu tenho todos os campos da tabela de atributo. Tá? Essa questão do case sensitive aqui é ele reconhecer maiúsculas e minúsculas, eu deixo desmarcado, e eu posso excluir algum campo relacionado com a minha pesquisa. Além disso, eu posso limpar o formulário, a minha consulta, piscar os elementos, dar zoom, selecionar e fechar aqui. Vou mostrar para vocês como é que funciona. Então, por exemplo, eu quero selecionar todas as quadrículas UTM que estão no hemisfério sul. Então eu digito aqui embaixo sul, ele vai mostrar para mim a opção. Eu posso aqui mandar piscar, né? Ele vai ficar piscando para me identificar, dar um zoom, né? Enquadrar a camada ou selecionar. Então eu selecionei todas. Eu posso selecionar todo mundo do hemisfério sul que está no fuso 23. Então eu clico aqui, tá? Deixa essa consulta pronta e seleciono para mim. Então ele seleciona todas as feições que estão no hemisfério sul e no fuso 23. E também eu posso especificar uma consulta alinhada, falando, por exemplo, a zona K. Então ele seleciona aqui para mim. Se eu desabilitar estados, eu tenho essa opção de visualização aqui. Então isso aqui é bem útil, né, para me pesquisar através da tabela de atributos e ter a interligação diretamente com o mapa. Tá? Eu vou limpar o formulário aqui agora. Tá? De selecionar aqui. Eu também posso selecionar por expressão. Basicamente é bem parecido, né? Só que a gente vai utilizar essas expressões em algo mais sofisticado. Mas eu vou mostrar para vocês aqui o mais básico. Vou fazer a mesma consulta. Ele abre esse campo aqui para mim, essa caixa de diálogo, né? Onde eu tenho a aba expressão e a aba editor de feições, que é uma coisa um pouco mais avançada que tange a linguagem Python. Mas a gente vai trabalhar aqui com a expressão. Então
Então aqui a tela de expressão é nessa região branca aqui, onde eu estou passando o mouse. Tá? Eu tenho alguns operadores, né, igual, mais, menos, dividido, vezes, né, multiplicação, potenciação, concatenação, parênteses, nova linha. Aqui é a feição que está selecionada, uma pré-visualização, né, a questão da ajuda também. Além disso, a gente tem o QGIS tem uma série de funções, né, igual a gente viu na aula passada, a questão da geometria, por exemplo. Então a gente tem aqui, dentro da família campos e valores, todos os campos da tabela de atributo. Então eu vou fazer hemisfério igual. Aí aqui do lado, ó, ele me explica o que a função faz e aqui me dá algumas opções de busca, ó, único. Então, sul, tá? Aí eu vou usar um operador aqui que é o AND. AND, que ele vai concatenar. Fuso igual, único valor. Vou procurar o fuso 23, tá? AND, zona igual, único valor, K. Então, a partir desse momento, eu montei uma consulta, né, estruturada. Percebam que não tem nada selecionado ainda. Ó. E quando eu mandar rodar aqui, ele vai selecionar para mim. E eu vou ter a seleção através de expressão. Tá? Elas ficam armazenadas aqui nas recentes. Tá? É a última expressão que eu fiz aqui. Então, seria isso aí. Além disso, né, a gente tem a opção de selecionar todas as feições, tá? Desde que esteja habilitado aqui, selecionar todas as feições. Tá? Se eu tiver apenas uma selecionada e mandar inverter a seleção, ele vai selecionar todas menos ela. Isso é bem útil também. Tá? E eu posso vir aqui de selecionar tudo. Agora eu vou mostrar para vocês, né, alguma coisa mais aplicada. Lembrando que esses fusos UTM dá para você identificar a área que você está, né, qual fuso, etc. Eu vou selecionar aqui a camada Estados do Brasil. Tá? Vou apertar o botão direito na camada e dar um Zoom to Layer para ele enquadrar para mim aqui certinho. Tá? Vou acrescentar aqui os municípios e as rodovias. Vou desligar eles por enquanto. Então, baseado nisso, o que eu vou mostrar para vocês agora? A exportação. Tá? Minha primeira ideia aqui é utilizar a seleção por valor para selecionar o estado de Minas Gerais e criar um arquivo shapefile só de Minas Gerais. Então, eu venho aqui, seleção por valor. Tá? Percebam que... seleção por valor tem que estar com a camada habilitada aqui, né, com essa listra azul. Ele mostra aqui para mim, eu vou pôr aqui Minas Gerais. Selecionar a feição. Ele selecionou para mim só Minas Gerais. Aí agora eu vou apertar aqui na lista de camadas estados, botão direito, exportar a camada, guardar elemento com. Então aqui é uma área de exportação, né, do QGIS. O QGIS exporta em vários formatos, né? Eu vou escolher o shapefile, tá? Vou lá na onde que eu estou salvando, cartografia geral 2021/1, 2022/2/1, exercícios, exercício 5, e vou chamar aqui de Minas Gerais. Dei um nome para a camada e ela vai ser exportada no formato shapefile. Ele vai exportar no sistema de codificação de escrita UTF-8. E aqui é importantíssimo eu marcar essa caixinha aqui, ó, salvar somente feições selecionadas. Porque se eu não clicar nessa caixinha, ele vai duplicar a camada status. Então, vem aqui, dou um OK. Veio aqui e criou um arquivo só de Minas Gerais, só com o limite do estado de Minas Gerais aqui. Tranquilo? Eu vou ligar aqui agora os municípios, né, do Brasil e vou fazer uma consulta buscando o município de Viçosa. Então, seleção por valor, nome, Viçosa. Deixa eu pôr em minúsculo, Viçosa. Selecionar a feição. Não foi encontrado. Deixa eu... porque eu estou na camada errada, desculpa, gente. Vou na camada municípios,
selecionar por valor, vem aqui, Viçosa. Então tem Nova Viçosa, Viçosa do Ceará. Então vou clicar aqui, selecionar. Percebam que agora ele deu um resultado aqui falando que ele selecionou 5 feições. Então eu tenho 5 municípios no Brasil que tem o nome Viçosa no nome. O nosso é esse aqui, tá? Eu vou vir aqui então, já que eu tenho 5, eu vou selecionar só um. Então eu vou vir a selecionar por clique e dar um clique aqui. Ele vai manter selecionado. Na tabela de atributos agora vocês vão perceber que tem apenas um selecionado. Qual? Vim aqui mostrar somente feições selecionadas. Viçosa, no estado de Minas Gerais, que é a que a gente está procurando, tá? Então vou vir aqui novamente, botão direito, no arquivo municípios, exportar, guardar elemento como. O formato é shapefile mesmo. Eu vou vir aqui, vou chamar de vou pôr tudo maiúsculo, tá? Viçosa. Eu geralmente não utilizo símbolos, né, acentos, C cedilha, essas coisas no QGIS não, que ele costuma dar errado. Então mando salvar. Percebam que está em Sirgas 2000, sistema de codificação UTF-8, e novamente marcar, salvar somente feições selecionadas. Ok. Então ele criou para mim um arquivo shapefile, né, apenas com o limite do município de Viçosa. Então agora eu tenho aqui, né, a nível nacional, a nível estadual e a nível municipal. Agora eu vou mostrar para vocês aqui a questão da reprojeção. Essas camadas aqui, elas estão, né, ainda no formato, no sistema de referência Sirgas 2000, né, e eu quero projetar isso aqui em UTM, o limite de Viçosa, porque ele está todo contido no fuso UTM, né, que não é o fuso 23, zona K. Tá? Então eu vou vir aqui e fazer a reprojeção. Tá? Então essa ferramenta eu acho aqui ela em vetor, gerenciar dados, reprojetar camada. Eu clico aqui, escolho o arquivo que eu quero reprojetar. Perceba que eu posso escolher qualquer um, mas aqui no caso eu posso escolher, o ideal é escolher Viçosa, certo, né? Porque o limite de Viçosa cabe dentro de um fuso TM. Escolho o sistema de referência de saída, no meu caso aqui o EPSJ 31983, que é Sirgas 2000 TM23S, e escolho o nome da camada de saída. Então eu peço para nunca digitar aqui apenas o nome, porque senão ele cria uma camada temporária. Eu venho aqui do lado, ó, né, clico nesses 3 pontinhos e mando salvar no arquivo. Então vou vir aqui, exercício 5, eu chamei Viçosa, vou colocar Viçosa UTM 23S, só para guardar. Vou até colocar Sirgas 2000 aqui também, Sirgas 2000, só para indicar. Eu geralmente não utilizo, né, no nome o sistema de coordenada, tá? Não é usual, mas aqui eu vou mostrar para vocês só para ficar organizadinho, tá? Vou mandar salvar, tá? E é só executar. Então agora eu executei, ele apareceu na aba de log aqui que deu tudo certo, né? O algoritmo foi executado, ele fez a reprojeção em UTM, e agora eu tenho 2 arquivos, né? O Viçosa em Sirgas 2000, se eu passar o mouse aqui em cima, ó, eu vejo EPSJ 4674, que é o Sirgas 2000. Se eu passar o mouse em cima daqui, ó, vai mostrar para mim EPSJ 31983, que é Sirgas 2000 UTM 23S. Tranquilo? Então é assim que faz a reprojeção de uma camada. Agora eu vou mostrar para vocês, né, como é que faz a consulta por localização. Tá? Percebam que no arquivo de rodovias eu quero pegar só as rodovias que estão dentro de Viçosa, né, e exportar e criar um arquivo só com elas. Só que o arquivo é muito grande, ó, ele tem rodovias do Brasil inteiro. Tá? E na tabela de atributos, se eu for abrir de rodovias, eu não tenho um nome, um campo, na verdade, relacionado ao nome do município, ou seja, em qual município que a rodovia está. Tá? Então aqui eu uso a seleção por localização. Eu venho aqui, selecionar por localização, escolho a feição que eu quero, da qual eu quero selecionar, no caso é rodovias. Tá? O predicado geométrico pode ser intersecciona, contém, desunida, igual, tocam, sobrepõem, estão dentro, né, cruzam. Então a gente tem várias opções. No caso aqui eu vou usar a primeira, interseção.
eu quero selecionar as rodovias que fazem interseção com o arquivo Viçosa. Então, mando executar. Ele selecionou para mim, em amarelo aqui, todas as rodovias que fazem interseção com Viçosa. Botão direito, eu vou exportar elas, né? Exportar, guardar elemento como, tá? No formato shapefile. Vou vir aqui, rodovias Viçosa, vou chamar dessa maneira. Ela ainda está em Sirgas 2000, e lembrando que eu vou mandar salvar somente feições selecionadas. Ok? Então agora ele criou para mim um arquivo de rodovias, né? Contendo apenas rodovias que se interceptam com o limite do município de Viçosa, tá? Só que, contudo, ainda eu não tenho esse arquivo aqui de rodovias projetados. Vou fazer o mesmo caminho, né? Clicar nele aqui, vetor, gerenciar camadas, reprojetar camadas, escolher rodovias Viçosa, vim aqui escolher o sistema de referência 31933 Sirgas 2000 TM23S. Nos 3 pontinhos eu mando salvar o arquivo no local apropriado e vou chamar de rodovias Sirgas 2000 UTM23S e manda executar. Ele executou a reprojeção, né? Então agora eu tenho aqui formatado para mim tanto o limite de Viçosa como as rodovias. Esses outros arquivos aqui foram arquivos intermediários de processamento, tá? Alguns deles, né? Esse aqui, rodovias, Viçosa, Minas Gerais eu vou deixar, os municípios eu vou tirar, os estados eu vou deixar e o Fuso TM eu vou tirar. Então mando aqui remover, né? Eu selecionei todos, apertei o botão direito, posso remover as camadas aqui que não vai apagar no meu banco de dados e sim só tirar ela do meu projeto. Então aqui agora eu tenho os estados do Brasil, tá? Minas Gerais, Viçosa, rodovias. Lembrando que esses dois aqui estão em Sirgas 2000, porque não cabem dentro de um sistema UTM, de uma projeção UTM, e esses dois aqui estão em projeção UTM, tá? Então, a última coisa que me resta aqui é configurar, às vezes, o meu projeto, né? Dependendo da situação que eu quero, no sentido de definir um sistema de projeção ou apenas geográfico. Então, pessoal, é isso. Eu vou vir aqui salvar o projeto, né? Vou até clicar no ícone aqui. Espero ter ajudado vocês. Então, o intuito da aula de hoje foi mostrar algumas ferramentas para vocês, né? Vou fazer um resumo aqui. Primeiro, a barra de atributos, o identificador de feições, né? Eu clico na feição, tá? E ele mostra para mim as informações. Por exemplo, do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. Então ele me mostra as feições aqui, ele está sempre ligado com o painel, né? Mostrei para vocês também a questão da seleção aí por geometria, né? Feições, polígono, traço livre e raio, né? Então eu venho, seleciono aqui, clico no elemento, vou até utilizar rodovias, né? Eu consigo identificar que, apertei a ferramenta errada, desculpem. Então, rodovias, seleção por clique ou área, ele vai selecionando para mim aqui, né, as feições de interesse de acordo com a minha necessidade. Aqui é na seleção por valor, né? A gente trabalhou na seleção por valor, onde eu coloco as situações aqui, né, os campos na tabela de atributo, né? Vou até mostrar aqui nos estados, né, nome do estado, etc. Posso fazer a seleção por expressão, que a gente vai utilizar, selecionar todas, inverter todas, desselecionar e a seleção por localização. Além disso, eu expliquei que é possível criar novos arquivos shapefile, fazendo a exportação do que está selecionado, né, e criando novos arquivos. Então, botão direito, exportar, guardar elemento como, e aqui eu configuro tudo, ele vai salvar o que está selecionado. Pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês na aula de hoje. Espero ter ajudado. Até a próxima aí.